Ó, eu vou jogar uma polêmica aqui então, porque tudo que você falou... Não, porque tudo que você falou destrói completamente o meu argumento, antes de eu dar o argumento. Então, vou só explicar. Nem falei nada. Você já falou um monte de coisa já que eu tava pensando aqui. Não, porque é o seguinte, eu acho que como linguagem... Eu acho realmente muito criativo e muito interessante de se ver acontecer, até quando dá merda. E eu tô falando interessante, não tô falando que eu fico feliz com isso, eu tô falando que é fascinante como aonde a linguagem pode chegar, né? Por exemplo, o que o Cid fez, o Cid do Não Salvo, com a Coreia do Norte, que é mais ou menos isso, só que não morreu ninguém, né? Então, até que tá confortável. Mas o ponto é que os jornalistas não checam as fontes. Várias vezes o Planeta Podcast sai site de fofoca. Tabloides. Credibilidade nenhuma, não é? O pessoal devia checar, que aqui a gente às vezes tá só zoando, não é? Mas parece que tem os especialistas. Pois é, Por então... isso vocês convidam os especialistas. Pois é, exatamente. Mas, por exemplo, o que... o cara tá fazendo com Slenderman, por exemplo, me lembra, por exemplo, que o... não sei o nome dele real, mas é o Lemon Snicket que faz no Desventuras em Série, por exemplo. Sim. Ele trata aquilo ali, e as pessoas têm essa dificuldade de entender até quando é uma autoficção, né? Que o personagem conversa com o autor de alguma forma ali, seja no real ou até no mágico. Quando o cara faz isso numa creepypasta e essa coisa vai tomando outras proporções, eu acho realmente assim uma evolução de linguagem até... Será que eu fico muito triste por essa geração não ler tanto, mas isso vai ser um outro tipo de expressão no futuro, um outro tipo de arte? E aí quando dá merda, e essa é a polêmica que eu vou jogar, é tipo padre pedófilo, entende? Eu não sei até eu tô aqui jogando. Pode eu tô jogar, com um pouco de tá medo indo agora. Bem, não, mas, tá indo bem. Mas você entende que, tipo, uma história... Eu tô usando padre pedófilo porque todo mundo sabe que... Claro que não é todo mundo, né? Sim. É 1 em 1 milhão. Acontece, é isso. É 1 em 1... 5 em 1 milhão. Varia. Pela conta ali é uma coisa de 10, 12, viu? Não é tão pouco assim. Mas o fato é que, baseado em uma história... Eles conseguem convencer pessoas, às vezes, a fazer coisas que não querem. Porque tem gente mal intencionada e tal. Agora, também não tem como a gente controlar a cabeça do cara que vai receber a história. Deve ter gente que deve ter se matado porque acreditou que Jesus falou que não pode, por exemplo, tomar vacina. E eu tô dando um exemplo aqui, misturando um monte de coisas. Eu não quero me comprometer com ninguém, mas me comprometo com todos ao mesmo tempo. Tá, e agora você eu vou pegar entendeu? o seu combo antes de Vai lá, agora é com você. Vai lá. A questão é o seguinte... Você tá falando de Desventuras em Série, primeiro que já era uma literatura, até é uma literatura para jovens e tal, mas é uma alta literatura. Então isso ainda pode ficar até um pouquinho mal entendido, essa questão de conversar, porque uma forma de você conversar com o personagem quando ele conversa com o autor... desculpa, professores de português, né? Tipo, a personagem, eu fiz letras, não posso dar essas mancadas. Quando a personagem, ela conversa com o autor, ela não tá conversando com o autor. Ou com por exemplo, tá lá. Qual é o tipo da literatura? Às vezes ela tem disso, do próprio personagem tá meio que parece que falando ali com o narrador. Que, na verdade, o narrador acaba virando você. Você precisa saber ler. E aí entra o que você falou das pessoas não... eu não falo que as pessoas leem... No fundo, não é nem que leiam muito pouco. Elas acabam lendo mal. Porque elas não entendem qual é o papel de cada coisa. O narrador, no fundo, muita gente acaba fazendo o quê? Tendo um crush com o personagem e esquece a história. Porque o narrador é quem desvenda, a não ser aquelas literaturas que já são para virar filme, que é tudo em primeira pessoa, que é para você se sentir a pessoa mesmo. Mas quando existe esse narrador, essas conversas você tem que prestar atenção, porque elas, na verdade, elas falam com você. Então, você acaba fazendo aquele... E é quando você termina o livro e você começa a ficar que nem a Joyce, que fica ali, aqui, porque parece que falou mesmo com você, você tava lá. A creepypasta já é uma coisa mais nova. É uma coisa século, né? Já é outro século. Começou aí, acho que por volta do ano 2000 mesmo... Tinha algumas formas de creepypasta diferentes, que bem antigas, eu acho até que eu sou mais velha que vocês, que eram fitas de terror, por exemplo. Eram umas fitas e tinha também alguns programas de rádio que tinha um momento da história de terror. Então, você podia ouvir. Depois, começaram a escrever por causa dos blogs. Então, o pessoal começou, na época dos blogs, tal, faziam algumas coisinhas que era de creepypasta. O que foi acontecendo é o seguinte, por que aquelas não dava merda?
Porque naquela época a galera ainda entendia que aquilo era uma ficção e tal. Hoje em dia as pessoas elas não conversam mais, elas acabam lendo pouco. É muito consumo rápido de filme e tal. Então quando elas pegam uma coisa dessa, elas começam a ler. E por que eu falo que esteticamente a creepypasta ela não é, vamos colocar assim, se você der ela na mão de um cara da Companhia das Letras, ele não vai publicar de repente. Ah, porque isso aqui tem problemas de coesão e coerência. Ah, porque tá... Não. E quem consome tá pouco se lixando. Ele quer uma história boa. Então, você tem livros que a gente acaba procurando, porque a gente precisa até mesmo melhorar um pouco, né, o léxico da gente e tal. Só que tem histórias que você quer consumir para se divertir. A questão é, não tem controle. E isso não é ruim. Eu não acho que isso seja ruim. Porque, no fundo, que nem a menina não foi lá e fez aquilo porque ela fantasiou. Isso pode acontecer. É que nem quando aconteceu alguma coisa na escola, e os videogames. Então, se você for controlar tudo, aí fica muito difícil. Né? Você tem que fazer, sei lá, e não passa mais nada. Às vezes o YouTube tenta fazer isso. Com esse negócio de conteúdo family friend. Você tem o meu conteúdo, por exemplo, é o conteúdo mais mal pago da plataforma, porque você não tem alcance. Você tem que falar um monte de palavra que o YouTube não gosta. Cada palavra ali que você fala errado, você vai sendo podado. Podado, podado. E o alcance vai diminuindo. Então, se eu estivesse lá falando sobre as 20 regras do bem viver, eu tava ganhando, tipo, sei lá, sabe? 5 vezes mais na minha monetização, porque isso é por nicho. Cada nicho tem uma monetização diferente. Então, isso acontece, né? Principalmente porque no começo, as pessoas elas entendiam que aquilo era uma ficção. Depois, as pessoas elas vão consumindo conteúdo muito rápido. Então, elas já pegam um livro bem escrito, elas já consomem rápido. Esses livros, eles não são mal escritos. E eles estão nessa linguagem. Eles estão na linguagem que o pessoal assiste no YouTube, que o pessoal vê na Netflix. Tanto que, se você reparar, tem creepypasta que você fala, cara, isso aqui tá pronto pra gravar um filme.